Muito boa tarde para você que curte o Globo Esporte. Estamos sextando naquele clima de rivalidade. Baianos e cariocas se enfrentando. Amanhã tem Vitória e Vasco no Barradão. Flamengo e Bahia no Maracanã. São dois confrontos diretos nesse Brasileirão. Vamos botar aqui os confrontos na tela para você ver, ó. O Bahia jogando contra a equipe do Flamengo é confronto direto buscando o G4. O Bahia está 2 pontos atrás do Flamengo. Jogaço. E do lado de cá, Vitória e Vasco da Gama, dois times que não estão num bom momento, mas que o Vitória, se vencer, ultrapassa o Vasco na tabela de classificação e sai do Z4. São dois jogaços, mas a gente fala deles já já, tá bom? Seu domingo vai ser muito merecido, aí receber muito presente. O Bruno também é um presente na sua vida, sem dúvida alguma, e o esporte salva vidas, né? Mas agora o assunto é Bahia e Flamengo, confronto que arranca até arrepios da torcida tricolor. Mas sabe por quê? Tem alguns tabus a serem quebrados. Mas eu sempre gosto de olhar as coisas pelo lado bom. Primeiro, que o tricolor já derrubou grandes tabus nessa temporada, né? E segundo, porque tá jogando bem demais fora de casa. Vem de 2 vitórias seguidas. E eu vou chamar o Costa Filho aqui para bater um papo com a gente agora, para falar justamente sobre isso. É para ter dor de cabeça para um jogo como esse, Costa Filho? Bahia e Flamengo, um jogaço. Muito boa tarde. Boa tarde, Rainan. Um forte abraço para você que acompanha o Globo Esporte. O torcedor do Bahia lembra com muito carinho daquela tarde iluminada do Gilberto em 2019, quando o Bahia venceu o Flamengo pela última vez aqui em Salvador. Lá no Rio de Janeiro, você lembra qual foi a última vez que o Bahia ganhou do Flamengo, rapaz? 31 anos, lá se vão desde aquele 1-0, o gol do Zé Roberto lá no Maracanã. O Bahia vencendo o Flamengo no Maracanã. Detalhe é o seguinte, o Bahia tem tirado esta temporada para derrubar alguns tabus. Venceu a primeira partida fora do Brasil na história da Libertadores. Ganhou do Palmeiras fora de casa depois de 13 temporadas e bateu o Paysandu fora de casa depois de 43 anos. E aí o torcedor tricolor também está confiante com relação a isso. Venceu o Flamengo, por que não? Ou o torcedor do Bahia me responde o seguinte, tá ou não tá na hora de quebrar esse tabu? Tá com os dias contados, viu? Sábado, esse tabu cai com fé em Deus e nos orixás, meu irmão. Claro que tem que vencer. Tem que quebrar essa onda de Flamengo é o máximo. Não, temos que ir lá, cara e a coragem e jogar duro mesmo. A gente tem que ganhar lá fora. E vai ser uns 2-0 lá dentro do Maraca. Theo, e aí, quanto é com esse jogo amanhã do Bahia? 3-1. 3-1, Bahia, gol de quem? 2 gols do Eric Puga e um do Everton Ribeiro. Animado, o torcedor tá confiante, tá vendo? Chega de tabu, esse é o ano do Bahia quebrar os tabus, mas não vai ser fácil, né? Porque o Bahia tem desafio para esse jogo. Vamos colocar aqui no telão, pedir licença pro Costa Filho e mostrar os desfalques que o Bahia tem para esse jogo. Coloca na tela aí, ó. Caio Alexandre é um dos desfalques, acúmulo de cartão amarelo. Eric é outro desfalque, tomou também o 3º cartão amarelo no último jogo. E por que o Eric é preocupante? Você pode pensar, ele é banco de reservas, não vai fazer muita falta. Faz falta, porque o Gilberto é dúvida. O lateral direito tá machucado, treinou na academia ontem e não sabe ainda se tem condição de ser titular. Ele sentiu, ele estava provável ser titular no jogo da Libertadores e sentiu na preparação para o jogo, então pode ser que o Gilberto fique fora. E o Eric é o substituto natural, né? Até porque nos últimos 3 jogos o Rogério Ceni colocou ele como um jogador improvisado na lateral direita. E aí eu vou chamar o Costa Filho de volta para trazer para a gente, elucidar essa situação de quem o Rogério Ceni pode colocar no lugar do Eric e do Gilberto, Costa. Começando pelo meio de campo, no lugar do Caio Alexandre, ele pode utilizar o Acevedo, mas aí, Rainan, é diferente. Você perde um cara mais construtor e ganha alguém mais combativo em campo. Na lateral direita, a gente sabe o Eric não vai poder jogar. A alternativa pode ser um esquema com 3 zagueiros, com um 3º homem dali da zaga fazendo essa lateral direita. Nesse caso, o Gabriel Xavier, o que não é nenhuma novidade, tá? O Rogério Ceni já fez isso nesta temporada em jogos da Copa do Nordeste. Você também assinaria esse contrato aí, Gabriel Xavier na lateral e o Acevedo no meio de campo? Assinaria, deu muito certo, né? O Acevedo é aquele cara pegador que o Bahia precisa no meio de campo, tem uma característica diferente do Caio Alexandre, mas na direita ali o Gabriel Xavier fez essa função na pré-Libertadores, né? Só que agora o Bahia, Costa, vai ter uma sequência de jogos também fora de casa e é isso que preocupa alguns torcedores, né? São 2 pedreiras pela frente. Flamengo no Maraca, Atlético Nacional na Colômbia pela Libertadores
Inclusive, eu tô curioso para saber como é que o Bahia vai fazer esse planejamento. Rogério Ceni vai direto do Rio para Medellín, volta para Salvador. Como é que tá esse esquema, hein? Sabe, pode trazer pra gente? Olha, Rainer, diferente do que aconteceu quando o Bahia fez aquela mini excursão, saiu de Salvador, foi para São Paulo, depois foi para Belém do Pará, desta vez, depois do jogo contra o Flamengo, todo mundo vai retornar para Salvador, mas por um motivo muito nobre. Domingo é Dia das Mães e todo mundo vai poder curtir o final de semana em casa, junto com as mamães e as esposas. Aproveitando que amanhã eu tô de folga, já vou deixar um recado logo por aqui também, desejar um Feliz Dia das Mães para a melhor mãe do mundo, a minha, a dona Williane, e deixar um abraço também especial para minha vovó, a dona Wanda, que com certeza está acompanhando o Globo Esporte, todo dia está conectada aqui com a gente. Um forte abraço, Rainão, um beijo. Valeu, Costa, forte abraço para você. Já que o Costa deu o Feliz Dia das Mães e os jogadores do Bahia vão poder também dar o Dia das Mães, vou dar um beijo para minha mãe Rita Peralva e para minha madrasta, Magda Mota. Tá tudo certo, tá tudo em casa então. Vamos falar de Libertadores. Ontem, Atlético Nacional e Internacional concluíram a rodada 4 do grupo do Bahia na Libertadores da América e olha, ficou tudo embolado no grupo da morte, hein? Vamos ver os gols? Vamos colocar na tela aí para você ver, ó, que a gente vai trazer o primeiro gol. É do Viveiros, ele domina e faz a finalização. Depois vem o Arce aumentando o placar, o Alan Patrick até diminui. Mas aí o Viveiros de novo vai marcar, ó, ganha no corpo, corta para a perna esquerda e bate sem chance para o goleiro do Inter. E aí, rapaz, bagunçou o grupo inteiro. 3-1 para a equipe do Atlético Nacional, o Inter perde. O resultado bom para o torcedor do Bahia é pelo menos um empate, ou então uma vitória do Internacional, né? Que segurava ali os dois estrangeiros lá embaixo, tanto o Nacional como o Atlético Nacional. Mas vamos mostrar aqui a classificação como ficou agora. Libertadores da América, o grupo do Bahia, que é o grupo F, tem o Bahia ainda na liderança, isso é bom, muito legal, 7 pontos, mas vem a escadinha. Com 6 pontos, o Atlético Nacional, que é o próximo adversário do Bahia. Com 5 pontos, o Internacional. E com 4 pontos, o Nacional do Uruguai. Todo mundo ainda com condições de se classificar para a próxima fase, está tudo em aberto. Chupa, muito boa tarde. Boa tarde, Joana, e a você ligadinho aqui com a gente no Taon. O Bahia chega para essa partida diante do Flamengo depois de uma derrota extremamente frustrante na última quarta-feira pela Libertadores na Fonte Nova. E aí vamos com informações para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã. A primeira, o técnico Rogério Ceni não vai contar com 2 jogadores, que é o Caio Alexandre e também o Eric. O Gilberto, que é o lateral, ele tá se recuperando de lesão e durante essa semana ele ainda não treinou com o grupo, ficou somente na academia. Então no sábado, amanhã, o Rogério vai colocar mais um jogador na lateral de forma improvisada, que aí pode ser o Gabriel Xavier, ou então ele pode subir algum jogador da base. Ontem o Bahia se reapresentou, hoje de manhã fez um treino cedinho no CT Evaristo de Macedo, a cidade de Tricolor, e logo em seguida, entrevista coletiva com o Jean Lucas. Ele que é cria do Flamengo, cria da base do Flamengo. E além desse reencontro, tem o mais esperado que o torcedor do Flamengo conhece bem, que é do Everton Ribeiro com o Felipe Luiz. É a primeira vez que os dois vão se enfrentar desde que o Everton saiu do Flamengo e desde que o Felipe se tornou treinador do Flamengo, né? Juntos, essa dupla aí tem 10 títulos. A gente entrevistou o Everton Ribeiro, que inclusive falou que já conversou com o Felipe Luiz ali, brincou, pediu pra deixar ele mais solto no campo pra não marcar tanto ele, não. O Bahia aqui tem uma sequência dura pela frente, né? Primeiro tem o Flamengo, depois viaja pra Colômbia, porque tem um jogo da Libertadores no meio da semana, volta pra cá, pra Salvador, e já tem um Bavi, o clássico regional. Então, uma vitória diante do Flamengo no Maracanã pode dar uma moral aí ao time, aumentar uma sequência boa que o Rogério Ceni tem, né? Apenas 3 derrotas nessa temporada, uma vitória que pode aumentar a confiança da equipe para essa sequência aí na temporada. Joana. Muito obrigada pelas informações, então, a Gabriele Gomes, o Fábio Jupa, muito bom trabalho para vocês.